Olá, alunos do 9º ano, bem-vindos à nossa primeira aula. Sou Jorge Joelito, professor de História. Convido vocês a embarcarem nessa aventura. Vamos juntos? Nesta aula, vamos falar sobre a segunda fase da Revolução Industrial e o imperialismo. Bom, o século XIX foi o século do desenvolvimento industrial, ou seja, o desenvolvimento do capitalismo associado a uma forte aceleração industrial. A segunda revolução industrial se caracteriza pela descoberta de novas tecnologias aplicadas na indústria, nos transportes e nas comunicações. Isso está bem presente, não é mesmo? Bom, tecnologia é igual a celulares. E o que mais te lembra tecnologia? Olha a importância de estudarmos o passado para entendermos o nosso presente, como nós conseguimos chegar até aqui. Em 1956, Henry Bessemer descobre o processo de fabricação do aço. Esse material ele é mais fácil de ser trabalhado e mais resistente do que o ferro e também mais barato. Essa matéria passa a ser usada na indústria de armas, construção civil e na fabricação de máquinas. Perto de nós temos o Vale do Aço, que são cidades que fabricam esse material para exportação e também para consumo próprio. Dentro da casa de vocês, olhem para todos os lados e vejam quantos materiais são feitos pelo aço. Olha para você como está bem presente o passado. O passado está bem presente na vida de vocês. Deu até uma trava-língua aqui, não é mesmo? Bom, em 1970 foi a vez de descobrirem outro material, o dínamo, que é um gerador de eletricidade que permite a transmissão da corrente elétrica a longas distâncias. A partir das usinas elétricas, a energia elétrica gerada pelas águas é relativamente barata, e isso permitiu o uso em indústrias e residências. Em 1979, Thomas Edison inventa a lâmpada elétrica e foi decisiva para o uso residencial da eletricidade. Imagine você sem energia elétrica. Como seria sua vida? Como vocês conseguiriam ver a nossa aula online? Como vocês conseguiriam mandar uma mensagem via smartphone? Como vocês conseguiriam viver sem essa tecnologia? Em 1980, foi a vez de um outro aperfeiçoamento tecnológico, um motor de combustão interna. Isso permitiu o aproveitamento do petróleo e dos seus derivados, como a gasolina e o diesel, como fonte de energia. Falando em fonte de energia, no Brasil, nós temos uma energia elétrica relativamente barata, porque nós usamos mais de 90% a energia elétrica das usinas hidráulicas. Então nós temos um complexo muito grande de energia de fontes dos rios, né? De fontes hidráulicas das águas. Mas voltando para a combustão interna, essa nova tecnologia veio para contribuir significativamente para os meios de transporte, como as ferrovias. E as ferrovias elas foram construídas ou ampliadas. Também surgiu os barcos a vapor, juntamente com outros meios de transporte. As locomotivas e os barcos a vapor, eles tinham uma agilidade maior para transportar pessoas, mercadorias e também comunicação. A comunicação, professor, ela era feita através dos barcos e das locomotivas? Como assim? Então, naquela época, para você comunicar com uma pessoa distante, tinha que pegar um papel, uma caneta ou um lápis e redigir
escrever uma carta. E se fosse para um outro país, quanto mais longe fosse, demoraria mais ou menos 6 meses para vocês terem, para a pessoa ter uma resposta. Isso sem nenhum acidente, sem nenhum contratempo. Hoje, nosso smartphone, uma mensagem demora menos de milésimos de segundos. Olha como que o passado é importante para o presente. Bom, essa década não ficou somente nas cartas. Uma nova tecnologia foi criada como o telégrafo de Samuel Morse, o famoso código Morse. O telefone do italiano Antonio Santi Giuseppe Melchi, que foi patenteado por Alexander Graham Bell, que nós o conhecemos como inventor do telefone, o Graham Bell, ele patenteou uma invenção do italiano Giuseppe Melchi, mas ficou conhecido como inventor. Também nessa década nós temos o Henry Ford e Carl Spencer, foram os primeiros construtores de automóveis, bem presentes no nosso dia a dia, com os famosos carros da Ford e também os famosos carros da Mercedes-Benz. Esses avanços tecnológicos foram a causa do desenvolvimento do capitalismo iniciado lá atrás, no Renascimento. A aplicação do capital, o dinheiro, em pesquisas científicas e o acúmulo de dinheiro em países da Europa, Estados Unidos e Japão, criaram o chamado imperialismo das grandes potências. A concorrência entre as grandes empresas aumentaram muito e, para vencê-las, o grande capitalista fazia uma guerra de preços. Isso acontece nas promoções de grandes empresas que vemos no nosso dia a dia. Com isso, as pequenas empresas não aguentam concorrer com as grandes e acabam falindo ou vendendo a empresa por um baixo preço. Aos poucos, as grandes empresas vão engolindo as mais fracas e formam empresas gigantes ou associações de empresas, os chamados trusts, cartéis e holdings. Os trusts são várias empresas em uma única, que domina toda a produção, desde a obtenção da matéria-prima até a comercialização do produto. Vamos imaginar um supermercado, onde o dono do supermercado também é dono da fazenda, onde produz o material que vai ser consumido, por exemplo, o arroz ou o feijão, também o dono da transportadora, e todo este percurso até chegar dentro das gôndolas, que são as prateleiras dos supermercados. O cartel é um conjunto de empresas independentes que, para evitar os desgastes da concorrência, dividem o mercado entre si. E cada uma delas atua numa determinada área geográfica. Um exemplo que acontece muito são postos de gasolina. Os donos dividem a cidade entre si e colocam uma tabela de preço mais ou menos o mesmo valor. Por exemplo, o diesel de um dono vai estar mais barato, de uma rede de combustível, o outro vai ser a gasolina, o outro vai ser o álcool, para não perder clientes. O outro fator são os holdings, que são as empresas nascidas da associação de diversas outras e que possuem a minoria das ações de suas associadas. Muitas vezes, isso acontece com os bancos e indústrias, quando se unem para formar uma só empresa. Há leis que dificultam essas práticas comerciais, ou seja, para comprar uma grande empresa por outra ou associar, tem que passar por órgãos fiscalizadores do Estado. Para o Estado, ou estes órgãos, como vocês estão vendo na tela, e que eles possam analisar caso a caso, aprovar se essa união fere ou não as leis. Também nós temos o imperialismo das grandes potências, como os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Japão.
Essas grandes potências, elas travam disputas por colônias. Professor, mas vamos falar de novo de colônias? Vamos ver a diferença. Essas disputas ou áreas de influências são uma prática de dominação financeira, comercial, que também recebe o nome de neocolonialismo, ou seja, um novo modo de colonizar. Não mais no campo de mão de obra de povoamento, mas sim de mão de obra barata e mercado consumidor. Por isso nós temos a cultura, nós brasileiros valadarenses, de achar que tudo que é estrangeiro é bom, e é o foco do nosso consumo. Então, se nós temos uma empresa brasileira que fabrica o nosso sonho de consumo, nós não damos importância, mas nós damos valor para uma marca X, um modelo Y, que vem lá de fora. Principalmente se na etiqueta vem USA, ou seja, fabricado nos Estados Unidos. Mesmo sabendo que esse produto estadunidense foi fabricado na China ou em algum país asiático, onde a mão de obra é barato, e também o mercado consumidor, ele é muito grande. Então, ou seja, o nosso presente está totalmente atrelado ao passado. Concordam comigo? Então vamos ficar de olho nas próximas aulas para continuarmos a descobrir esses fatores e muito mais. A história é uma nave de descobertas. Para acessar a nossa plataforma SMED TV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem do QR Code que aparece aqui no canto da tela. Também nós temos o nosso canal no YouTube, SMED GV. Se inscreva e deixe um like para nós. Até a próxima aula. Bem-vindos à nossa nave História.